É um prazer, a equipe Sucatinha está fazendo mais uma live aqui para ajudar o pessoal que é iniciante, e sejam todos vocês bem-vindos a mais essa live, que é a segunda, né, das 31 que vamos fazer agora em janeiro, falando de vários temas para iniciantes, né? Desculpa, gente. Deixa eu ver quem é que está chegando aqui, já estou vendo já a turma já conferindo aqui o início da live. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as linhagens. A gente na live passada falou um pouco sobre a questão de quando a gente recebe um animal, como é que a gente tem que se preparar antes de receber o animal. Mas dessa vez a gente vai falar um pouco sobre as linhas que tem, porque é uma coisa que é o que realmente chama a atenção da turma que está iniciando, são as colorações, são os formatos de nadadeira, são vários detalhes que chamam a atenção de quem está iniciando e da gente também que já tem uma experiência na criação. A gente ainda se fascina muito, eu me fascino muito com as coisas que acontecem, né, nas linhas novas, principalmente, que estão surgindo e tal, e até as mais antigas, porque quando a gente vai trabalhando a gente vai descobrindo detalhes que a gente não percebia um pouco antes, né? E assim, falar um pouco de linhagem também fala um pouco da genética, né? E algumas coisas que é sempre debatido sobre algumas características, sobre alguns detalhes e comportamentos de algumas linhas e tal, que são coisas que com o tempo, só com o tempo de uma pessoa que está manejando é que ela vai percebendo isso, né? Por exemplo, a forma que os dragons eles vão ganhando armadura, os peixes iridescentes, peixes com cores de base como o vermelho, enfim, são algumas particularidades que cada linhagem tem, e só quando você começa a criar e começa a passar bom tempo criando aquelas linhas é que você vai percebendo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito do que é o beta de linhagem, porque a turma que, como a gente cria o beta de linhagem e a gente quer difundir um pouco mais a questão da linhagem, que é diferente do pet shop, né, que a gente chama assim o peixe de pet, que às vezes é um pouco polêmico isso e tal, mas os peixes eles são lindos de todas as formas. O beta ele é lindo de todas as formas, de todas as colorações e tal, mas o beta de pet ele não tem alguns detalhes que o beta de linhagem tem, que são a questão de se manter filhos com os mesmos padrões do pai ou próximos, ou algo que seja previsível. Então a gente vai falar um pouco desses conceitos hoje, e quero aqui dar uma boa noite para o pessoal que está aqui conferindo essa live. Aqui o Marcos está conferindo aqui. Deixa eu ver quem mais. Pessoal que tiver dúvidas sobre a questão de linhagem pode passar aí um pouco. Eu vou dar umas pinceladas aqui sobre essa questão das linhagens, para que justamente a galera que está iniciando elas tenham mais ou menos uma noção por onde caminhar, né? Hoje eu ainda não vou colocar imagens. Próxima semana a gente vai, cada dia mais a gente vai afunilar mais os assuntos, vai ficar cada vez um pouco mais complexo, mas aí lá na frente eu vou mostrar um pouco mais de detalhe com imagens e tudo mais. Por enquanto ainda é um bate-papo, e vai ser a gente vai falar de uma forma um pouco mais light, um pouco para pessoas que realmente estão começando, tentarem entender um pouco o que é esse conceito, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui quem está falando com a gente. E aí, Thiago dizendo como é que pode adquirir uns betas da gente. Chama lá no privado, certo? E a gente dá uma resposta para você com relação ao que você está precisando, o que você quer, o que você espera. Beleza, gente? Beta Fish aqui, Aquarismo, mandando boa noite aí, boa noite a todos que estão conferindo. É um prazer enorme pra gente aqui estar fazendo essa live, mais uma live, né, de tantas outras. Hoje a gente não fez aquela live do YouTube, né, porque geralmente a gente faz uma live com convidados e tudo mais, uma live com assuntos um pouco mais complexos, mas a gente fez esse desafio aí dos 31 dias, e a gente tá aqui. Teresina Beta, José Luiz, olha, prazerzão ter você aqui.
Quem sabe até a gente faça umas coisas assim, convidando essa turma aqui para falar um pouco, como o José, que tem bastante experiência nessa questão de linhagem, conhecimento sobre genética também, para a gente trocar umas ideias. A Laça está aqui também. Deixa eu ver, tem muita gente aqui que está participando, que estava na live passada, está nessa. Estou vendo aqui, deixa eu ver se tem alguma... Quero aprender como reproduzir. A gente vai tocar nesse ponto aí de como preparar, né, os peixes para reproduzir em uma dessas lives. Saber selecionar, né, a questão do que é os melhores peixes, né, digamos assim, o comportamento do macho e da fêmea, que são detalhes que às vezes fazem a diferença na hora de selecionar os peixes para reprodução e ter sucesso, né? Sou criador de beta selvagem, aqui o Pablo falando. Selvagem é show, viu? Selvagem a gente vai, aos poucos a gente vai começar a criar um pouco mais eles, né? A gente só tem alguns pouquinhos, a gente tá ainda no início da coisa, mas logo a gente vai expandir isso também para essa parte dos betas de selvagens, né? Dos aliens e tal, que estão conquistando muito aí, né? Equipe nota 10, valeu, mano. Sucatinho. É isso, Pablo. Os meus são beta de pet, como crio por amor aos animais, não para comercializar e tal. São minhas lindezas. Edna falando aqui, show de bola. Edna estava até na live passada também, falando um pouco aqui. A gente trocou assim, ela levantou algumas questões aqui, eu falei um pouquinho. Deixa eu ver aqui o parceiro, gostaria de saber a diferença de betas de linhagem, certo? Isso mesmo, Pablo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos lá, né, gente? Eu tô vendo aqui que o pessoal já entendeu mais ou menos como é que vai ser a live de hoje. Deixa eu ver aqui, só o Marcos perguntou aqui se vai ter live sobre seleção de beta. A gente vai fazer também, viu, Marcos? A gente tem a gente separou vários temas, mas os temas são mais para a turma que é iniciante, né? Então nem todo iniciante ele faz a reprodução do beta, mas geralmente a gente puxa para o lado para as pessoas que querem fazer a reprodução, e justamente essa questão da seleção e tal é importante também. Então a gente vai tocar em alguns pontos assim também. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre o que é o beta de linhagem e o beta de pet, essa diferença e tal que acontece, né? Beleza, gente. A princípio, eu comecei a conhecer o beta, os betas coloridos, digamos assim, os betas de cores mais sólidas, através de um pet shop, né? E muitas das pessoas, elas iniciam isso. Só perguntar a vocês estão escutando bem, né, gente? Vocês estão escutando bem? O pessoal que cria beta de pet pode colocar aí, eu tenho pet, amo meus pets, pode falar isso também aí, que a gente quer saber também quem cria os betas de pet também, viu, gente? Eu iniciei com os betas de pet também. Na verdade eu iniciei com os selvagens, né? Depois, quando eu fui conhecer os betas coloridos, foi através do pet shop, né? Meu pai adquiriu alguns peixes, trouxe para mim uns dois, um vermelho e um azul. E aí o azul com a cabeça bem preta, né? E o vermelho ainda aqui não tinha essa cor, muita iridescência e tal, mas era assim, achava belíssimo. Quando eu mostrei aos meus colegas, né, que só conheciam os betas selvagens, eles ficaram fascinados com aquilo, né? Poxa, isso é beta mesmo e tal. Será que tem como a gente ter mais disso? Será que tem como reproduzir e tal? Então ficou aquela coisa, né? Aquele fascínio pelo beta que foi adquirido através de uma loja dessas de pet shop. E por isso que a gente dá também valor à questão do trabalho de pet. Às vezes algumas pessoas pensam que trabalhar com beta de pet desvaloriza o hobby, ou faz com que o hobby ele não tenha uma proporção um pouco maior, porque agrega um pouco menos valor, ou porque, enfim, tem várias teorias aí de algumas pessoas achando que isso não é vantajoso para quem trabalha com beta de linhagem. Mas na cabeça da gente aqui, da equipe Sucatinha, a gente entende que o beta de pet, como eu fui, assim, eu conheci o beta de linhagem no início
através do beta de PET. Então outras pessoas também elas vão encontrar esse nosso beta, essas nossas cores e tal, através do beta de PET, né? Então é importantíssimo isso participar, né? Essa questão, existir esse acesso mais fácil para as pessoas, né? Porque o beta de linhagem é uma coisa um pouco mais de colecionador, digamos assim, né? É uma pessoa que tem aquela minuciosidade de querer saber alguns detalhes de padrão e tudo mais. Então, e o que seria o beta de PET, né? O beta de PET, o conceito, digamos assim, que a gente tem estabelecido para ele, é um beta onde você não sabe a procedência genética dele, certo? Basicamente é isso. Então, se você adquirir um peixe de um pet shop, ele pode ter uma característica de um peixe, digamos assim, ele pode ser até dado um nome para ele, como uma linhagem. Digamos, ele é um super red, porque você comprou um peixe vermelho no pet shop. Beleza, ele tem a característica, né? O fenótipo dele é de um super red. Mas aí será que ele vai carregar aquela genética para os filhos dele, se você reproduzir, com uma fêmea super red de linhagem? Eu vou dizer isso porque eu já vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu tive um colega que estava iniciando no beta de linhagem, ele trabalhava muito com PET. E aí eu dei de presente para ele um dos peixes que tinha sido segundo lugar, era um yellow. Nessa linhagem só saía vermelho e amarelo, não saía outra cor, certo? E aí eu disse assim, toma um beta de linhagem para você misturar aí um pouco e tentar trabalhar e tal, para ver se consegue chegar a uma coisa. Ele disse, cara, eu tenho aqui nos meus pets uma fêmea de vermelho bem legal, e se eu cruzar com vermelho, vai sair o quê, né? Aí eu disse, veja bem, isso vocês vão ver muito, todas as lives vocês vão ver eu falando sobre isso. Toda vez que alguém faz uma pergunta pra gente, a gente diz assim, depende, sabe? Esse depende, ele vai participar praticamente de todas as áreas que envolvem o beta, quando vem umas perguntas assim, aleatórias, digamos assim, enfim, quase tudo. Se for em genética, for em alimentação, for padrão, tem sempre esse depende. Então, ele disse assim, eu consigo ter vermelhos se eu cruzar aqui com esse teu amarelo. Eu disse, cara, minha linha, ela sai vermelho e amarelo. A tendência é sair vermelho e amarelo na sua. Porém, você está colocando o meu peixe, que eu já sei o que é que sai das cruzas dele, com um peixe que você não sabe a procedência. E aí ele, mas beleza, vamos testar, né? E aí o que aconteceu? Quando ele reproduziu, todos os peixes dele, sem exceção, saíram parecendo Pink Salamander. Aí vocês, caramba, como é que pode uma coisa dessa? Eu fiquei surpreso. A ninhada toda ficou com aquele vermelho, com aquela névoa, né? Com aquele manto iridescente por cima das escamas, né? E aquele meio esverdeado e tal, alguns meio rosa, alguns meio azulados. Mas não saiu nenhum amarelo, né? E saiu todos assim, parecendo um Pink Salamander. Alguns com BFs, outros não e tudo mais. Mas aí é que tá, como é que eu vou conseguir ter certeza de ter filhos, de ter filhotes, né, desse casal, se eu não sei os ancestrais deles? Então, infelizmente, no caso dos betas, a gente não tem ainda como são com os cachorros. A gente não tem essa questão do cadastro com o pedigree para a gente conseguir acompanhar por gerações e gerações o processo de evolução, digamos assim, dessa linhagem, né? E por causa disso a gente perde um pouco essa como é que se diz, essa certeza do que é que vai sair também. Então, no caso do peixe que a gente considera o peixe de pet shopping, a gente não tem essa certeza. Pode ser até que lá no pet shop os peixes que estejam lá sejam refúgio, digamos assim, de até um criador, né, de um peixe de linhagem, e aí ele viu que os peixes não estavam tão no padrão, ele colocou lá. Digamos assim, você encontra um Black Dragon lá, aí quer dizer que você pegar um Black Dragon seu, que é de linhagem, e cruzar com aquele, vai sair? Se veio de um refúgio
de alguém que era de linhagem e vendeu a um pet shopping, sim, a probabilidade é maior. Mas quando você compra, a incerteza é essa, você não sabe, o cara não sabe de onde veio, o cara do pet shop, o cara tá lá só para vender, ele chegou o peixe e saiu, chegou e saiu, é rápido, é rotativo. Então, em algum momento pode até chegar algum de linhagem, mas qual a garantia que você tem? E digamos assim, eu estou falando para a galera que vai reproduzir. Os peixes são lindos. Se você não vai reproduzir, poxa, eu já comprei vários de pet várias vezes, já tive muitos aqui. Mas aí, será que você, se você pensa em reproduzir, aí você diz assim, veja o tempo que você vai perder. No caso, se você for reproduzir algum animal que você não tem certeza daquilo que sai. Aí vamos lá. Vou fazer um breve... cronologia, digamos assim. Vamos estudar aqui um pouco desse tempo perdido, digamos assim, de uma reprodução. Você pega peixe que você não tem certeza do que vai sair, e aí você, na hora que você reproduz, você vai ter aquele cuidado com os filhotes, separar o casal, e aí depois você vai ter que tirar o macho, a fêmea, enfim, deixar só a ninhada. Você vai ter que fazer TPA, ter que alimentar e tudo mais. Aí você passa um mês fazendo isso. Você não sabe ainda nada do que é que saiu ali. Porque um mês você pode ver alguns detalhes ali, dependendo da linhagem, se é ou não é. Mas provavelmente ainda não. Aí você já tem um mês e meio. Aí já começa a aparecer alguns destacados lá naquela ninhada. Enfim, aí quando chega 2 meses, você chega... Poxa, cara, não parece nada. Foi o que aconteceu nesse caso que eu acabei de dizer aí. Cruzou um amarelo com vermelho. Deveria só sair amarelo e vermelho. E saiu tudo parecido Pink Salamander. Então, será que você quer perder dois meses, no mínimo, digamos assim, do seu trabalho? Não era melhor você já fazer uma coisa mais certa? Procurar alguém que já tem uma linhagem estabelecida? Procurar pessoas que dizem assim, se cruzar aqui azul com azul, não vai sair vermelho, sabe? Alguém chegue assim e dê essa certeza pra você, aí você vai perder menos tempo. E outra coisa, depois, digamos assim, 2 meses, aí o que é que acontece? No 3º mês você vai ter que começar a iniciar a venda de alguns que já estão se destacando e tudo mais. Então, você vai passar pro pet shop, se for, beleza, porque ali não estava naquele padrão, né? Aí você, digamos assim, você não vai conseguir utilizar eles ainda para linhagem, porque para estabelecer linhagem é um processo, e a gente vai chegar um pouquinho lá na frente. Então, deu para entender mais ou menos o que é o conceito de um peixe de pet. É basicamente um peixe que a gente, ao reproduzir, a gente não tem a certeza daquilo que vai sair. Beleza, gente? O pessoal conseguiu entender aí esse conceito aí? O pessoal aqui confirmando para mim aqui algumas coisas. O pessoal que compra aqui já comprou uns Pink Salamander em alguns pet shopping aqui. Vendo aqui quanto tempo os alumínio começa a mostrar a cor. Mas depende da linhagem, como eu falei, Edna. Depende da linhagem, porque algumas linhagens elas apresentam mais rápido e outras linhagens elas apresentam mais lá pra frente. Enfim, depois de um mês e meio, 2 meses, que começa a aparecer e pintar da forma característica. O pessoal tá aqui mandando, acenando aqui, Maíra, Daniel, galera, valeu aí vocês estarem acompanhando a live. Fico muito feliz, ficamos muito felizes, né? A equipe Sucatinha fica muito feliz aqui em ter essa turma aqui acompanhando. Vocês são o motivo, digamos assim, é o motivo pra gente estar aqui passando conhecimento. Isso aqui é prazeroso pra gente, né? Então vamos lá. E agora, o pessoal tá dizendo que entendeu aqui. Então vamos pra parte do de linhagem. Já entendeu de pet, então praticamente já entendeu o que é o de linhagem, né? O de linhagem é aquilo que você reproduz, você tem a certeza, né, do que vai sair. Vamos lá, aí é um pouco polêmico isso, né? Você sabe que toda vez eu gosto de puxar um papo um pouquinho para polêmica, né? Mas é uma polêmica querendo o aprendizado, né? Então, tem algumas linhagens que elas não, digamos assim, elas dão uma certa incerteza, né, após a reprodução, né? Valeu, galera confirmando aí tudo que tá entendendo. Fico feliz, hein? Tem algumas linhagens que a gente tem aquela incerteza, né? Digamos assim, os peixes coloridos, né? Os peixes de mármore aqui, ó, como o
Gessiliano, né, acabou de falar aqui, os peixes mármore dão uma certa incerteza. Mas eu vou falar um pouquinho especificamente disso para a gente ser mais direcionado com relação, para vocês entenderem que existe um conceito de linhagem ainda mesmo sendo um peixe mármore. Antes, a turma que é iniciante, elas não sabem o que é mármore, né? Então vamos lá, o peixe que é mármore, digamos assim, ele em vez de ser todo azul, ele é meio manchado, às vezes com a mancha branca, às vezes é um pouco celofane, quer dizer, ele perdeu a colorações em algumas regiões e tal, em vez de ser um peixe completamente sólido. Ou um bicolor, que ele tem corpo azul, nadadeira vermelha, e com o tempo aquela cor azul ela fica meio esbranquiçada, meio rosada, às vezes perde a coloração em algumas determinadas áreas. Então o fato dessas cores elas não terem um padrão exato, isso foi dado o nome de marmorização. Então o peixe que era de uma cor sólida, digamos assim, ele perdeu algumas cores em determinadas áreas do corpo e aí ele marmorizou. Então ficou clara essa parte da marmorização para vocês? Então o beta de linhagem, quando ele é puxando para essa questão do mármore, mesmo assim a gente consegue ter uma certa certeza do que vai sair. Porém, não é a certeza da região onde a cor sai, mas sim da cor que sai. Por exemplo, se eu tenho uma linhagem de mármore, onde só tem, por exemplo, vou pegar o COI clássico. O COI clássico ele pode ser vermelho, preto e celofane. Essa cor vermelha pode ainda ser ou laranja ou amarelo, certo? Mas vamos pegar o vermelho, preto e celofane, às vezes com algumas pintinhas brancas e tal, assim, que às vezes é um tipo uma infiltraçãozinha. Mas basicamente ele é preto, vermelho e celofane. Esse é o COI clássico. Quando você pega um casal de COI clássico, eles têm essas mesmas características de coloração. Porém, a mancha da cabeça, por exemplo, no macho pode ser diferente da fêmea. E as manchas podem ser parecendo um tigre. Existem, né, algumas linhagens que o pessoal diz é o COI tiger, né, é o COI tigre, porque eles parecem um pouco com aquela linha preta assim, passando no dorso, né, na parte de cima, como se fossem as listras de um tigre mesmo, de uma zebra, enfim. Então, só que você quando reproduz, não quer dizer que os filhos vão sair todos com essa característica mesmo, aquela mancha daquele formato. Não, mas devem, isso é certeza que devem sair vermelho e preto e celofane. Por quê? Porque é a característica do COI clássico. Beleza, gente? Então a coloração ela pode sair de forma aleatória, porém as cores devem sair aquelas cores esperadas. Então, se caso sair um amarelo ou se caso sair um laranja, ainda assim pode ser um pouco esperado. Por quê? Porque quem trabalha com peixes vermelhos sabe que em algum momento pode sair um peixe amarelo ali, sabe? Em algum momento, não quer dizer que... porque ele é como se fosse... Eles estão de certa forma ligados. O amarelo, quando ele aparece, ele elimina, digamos assim, o vermelho nessas cores, nessas linhagens mais clássicas, né? E o laranja também, quando tem o laranja ele não tem o amarelo, não tem o vermelho, exceto algumas outras linhagens. A gente vai falar um pouco mais a fundo dessas classificações de linhagem um pouco mais à frente. É para não ficar muito complexo para a galera que está iniciando, né, gente? Eu tenho que pegar leve porque eu vou me empolgando, né, gente? E aí eu vou falando. Mas assim, deu para entender o que é o conceito do peixe de PET e o conceito do beta de linhagem, né? E aí fica a dica para vocês, o que é que vocês querem, né, trabalhar. Ontem a gente estava falando um pouco sobre a questão de você saber o que manter, né, assim, como manter os seus peixes. A gente não quer que vocês percam os animais de vocês, a gente não quer perder os animais, eles são vidas, né, na verdade é isso. E a gente tem que dar valor a isso. Se a gente às vezes não está querendo uma coisa, a gente pode estar dando, a gente pode estar fazendo alguns... tomando algumas decisões com relação ao animal. Mas assim, é a questão de você passar um tempo, sabe? Isso me bateu muito na minha mente quando eu comecei a trabalhar com peixe de pet. Porque eu me lembro que quando eu fazia as primeiras reproduções desse peixe de pet, realmente saía de tudo. Saía de tudo porque eu pegava a fêmea que tinha disponível lá. Nem sempre era a cor que tinha. Mas aí eu ia fazendo... reproduzindo sempre aquela cor que eu gostava. Eu adorava aquele amarelo que chama pineapple, né?
que é o que ele tem aquele laço, né? A redinha no corpo do peixe. Ele é amarelo com o corpo um pouco mais preto, digamos assim. E aí, toda vez que aparecia um daquele na linhagem, eu selecionava e reproduzia. E aí, naquela época eu não sabia que existia esse conceito de beta de linhagem. Mas naquele momento, eu comecei a fazer linhagem sem perceber. Então, isso por quê? Porque eu queria ter sempre aquela coloração comigo. E aí é que está a questão do beta de linhagem. Quando a gente fala de linhagem, a gente fala sobre uma linha de raciocínio onde você diz, eu quero ter esse exemplo, eu quero ter esse padrão. Então, quando eu tenho esse padrão, eu estabeleço que é o ideal, então eu vou em frente, vou lutando para manter aquele padrão. Isso acontece até hoje, né? Então, se eu estou com um peixe que é Black Dragon, inclusive eu estava falando com o Hélio há um tempo atrás, né? Hélio que participou que tá sempre com a gente aí conversando, batendo papo. Inclusive ele tá até numa live da gente no YouTube. Ele dizendo assim, como é que eu vou conseguir manter uma linhagem de melano, de azuis, assim, como é que eu consigo? Eu digo, cara, primeiro você tem que ter um casal de alguém, certo? Mas você tem que ter casal de outros criadores também que não tenham sangue algum, vínculo algum sanguíneo com esses que você pegou primeiro, para você justamente manter aquela linha por mais tempo. Algumas linhas a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que trabalhem com ela, ou seja, então são linhas que vão ser mais trabalhosas para você. Você vai ter que arranjar alguns artifícios que provavelmente você vai ter agora um trabalho e você só vai ter um outro resultado daqui a um ano às vezes. Por quê? Porque você conseguiu manter aquela linhagem por várias gerações, mas vai chegar uma que você vai renovar com uma coisa que às vezes não tem muito a ver com aquilo. Digamos, se você está trabalhando com Super Black e não tem muita gente com Super Black, você vai ter que injetar um sangue de um outro peixe que tenha Black. E aí é uma luta, porque se você botar um peixe iridescente, você começa a puxar para Green Lace, ou Orchid e outras coisas mais. E se você bota um vermelho, você tem um trabalho aí de um ano pelo menos para começar a fechar de novo preto. É muito dificultoso, Então existem linhas que tem menos pessoa criando, então vai ser muito mais trabalhoso para ter. Mas aí deu para entender o que é o conceito do beta de linhagem, né? É isso que vocês têm que ter em mente, né? A gente vai falar um pouco também sobre essa questão de quando é que eu digo assim, a linha é minha. É uma coisa que é bastante acontece com o pessoal. O pessoal diz assim, Melk, eu consigo fazer uma linha minha, uma linhagem, né? Um padrão meu. Mas se você pode, né? Todo mundo pode, todo criador consegue fazer isso. E como será que consegue fazer isso? Aí vamos ver o que a turma tá falando aqui. Tem uma turma aqui. E aí tá profundo no tema, né? A gente se empolga um pouquinho aí, meu irmão. Deixa eu ver aqui, meus primeiros alevinhos estão começando, aparecendo agora. Isso aí, galera. Muita informação boa, valeu. Espero estar agregando aí. A gente vai falar um pouco aí sobre essa questão de como, né, digamos assim, você manter não, né? Como você dizer assim, essa linhagem é minha, sabe? Tem características que vão fazer isso, né? Eu conheci beta de pet, mas o mestre Naldinho me deu essa dica de os alevinhos de pet que tinham. Pronto, a turma tá mandando algumas mensagens que eu tô só dando uma olhada. Pronto, realmente peixe de pet varia esse valor mesmo, 10, 15, 20 reais, dependendo da região. Beleza, galera, eu tô vendo aqui que a turma tá concordando com essas coisas aqui que eu tô falando. Caso alguém tenha alguma coisa a acrescentar aí, podem mandar ver aí, a gente tá aqui pra passar conhecimento, passar pra ajudar. Tá, teve uma pergunta bem interessante aqui, Luzinete, ela falou assim, como eu sei se um beta de pet é descarte de linhagem? Foi aquilo que eu disse eu acho que no meio agora da live, sobre a questão de você encontrar um peixe onde quando você reproduz, você ainda mantém uma linhagem. Não tem como você olhar
só olhando para o peixe, você dizer esse peixe veio de um criador. E existem algumas linhas que você pode até chutar que é possível de ter saído da mão de um criador. Por exemplo, se você encontrar um Black Dragon bem fechadinho lá, um Red Dragon num padrão assim que é bem característico de um beta de linhagem, é provavelmente placates, né, Crawtails. Então assim, provavelmente eles vieram. Agora às vezes o cara fez um teste e aí você não sabe. A questão é essa. Aí eu peguei um Black Dragon que o cara quis cruzar com sei lá, um Dragon Fantasia, ou sei lá, algum Copper, um Black Copper, ou não sei, ele misturou. E aí você pega aquilo achando que não vai sair nenhuma novidade, e quando você cruza com alguma fêmea lá que você tem de Black Dragon, e aí sai novidade, sabe? Ou às vezes é uma cruza de um long com um placate, e aí, mas você não tem certeza, sabe? É muito mais fácil você chegar pra mim e dizer assim, ó, Mel, tu tem Black Dragon? Eu disse, tem uns placates lá e tal. Aí se ele tem sangue de long, não. Se sair um long aí é um acaso, porque assim, da vida pode aparecer alguma coisa de uma reprodução bem antiga lá atrás, que nem eu tinha conhecimento. Mas todos os Black Dragon que a gente tem, a gente só reproduz. No caso dos placates, só com placate, só placate. Então sair um long dali do meio, agora sair vários, ou sair com a anal alongada, ou sair com algumas características assim de Dragon Fantasia ou coisa parecida, então quer dizer que ali saiu alguma misturinha. É por isso que eu estou dizendo, no pet não tem como ter essa certeza. Pode ter sido isso, essa mistura. Então, tem aqui o Ezequias está falando assim, eu pretendo fazer uma linha, uma própria linhagem, né? A linha dele, né? Também quero em breve começar com os de linhagem, né? Ele quer fazer através do pet, eu acho que é isso, né? Ele vai fazer a primeira reprodução amanhã. Beleza, cara, sucesso aí, sucesso. Então vamos falar o seguinte. No caso dos peixes que a gente quer manter aquele padrão e dizer assim, essa linha é minha. Quando você pega, algumas pessoas acham que se eu pegar um peixe, vou dar um exemplo. Eu peguei um peixe de Highland, certo? Nosso parceiro aí da equipe, e peguei um peixe de Bruno, uma fêmea de Bruno e um macho de Highland, e cruzei esses peixes, certo? E aí eu digo, não, a linha é minha, porque eu tenho uma reprodução entre Highland e Bruno. Então assim, isso é ou não é? A questão é o seguinte, provavelmente quando você cruzar esses dois peixes, vão sair peixes de características de um e de outro. Ou se a característica de um for mais forte que a do outro, ela vai prevalecer naquela linhagem, né? Então, mas aí, será que ela vai ser mantida nas próximas gerações? Então, veja só, a linha não é sua ainda. Por que eu vou dizer isso? Tem algumas linhagens, vou dar um outro exemplo aqui. Tem algumas linhagens, por exemplo, dos Dragon Fantasias que a gente tem lá, dos Ocean e tudo mais, que a gente conhece pela dorsal do peixe. Quando a gente já sabe que o peixe que tem a dorsal mais quadradona, com um raio primário mais para frente, sabe? De que outras que tem menos quantidade de raio na dorsal, são duas linhagens diferentes. A gente já sabe. E a seleção é específica para aquilo, sabe? A seleção que a gente quer é com aquele tipo de dorsal que tem mais quantidade de raios, né? Tem mais chance de sair DT também e tudo mais. Então, quando a gente vê essa característica em alguns peixes lá fora, a gente diz assim, rapaz, esse peixe tem uma característica muito parecida com a da gente. E várias vezes aconteceu de a gente estar numa exposição e dizer assim, poxa, esse bicho lembra muito um que eu tinha. Aí ele disse, rapaz, esse peixe aqui eu peguei com fulano. E aí fulano pegou com vocês há um ano atrás. Eu disse, poxa, tá vendo? Veja que coisa interessante. Então a gente consegue reconhecer isso em alguns peixes nossos e em alguns peixes de outras pessoas. Então isso é característica quando a gente fecha uma linhagem nossa, certo? E para fechar uma linhagem nossa, às vezes passa 2 anos, 3 anos, não é tão simples assim. Não é cruzou um peixe de um criador com o outro de outro criador e acabou-se. Você tem que fazer F1. F2 vai sair um pouco mais dos dois lá, daquela característica que você acha interessante. Aí vem F3, aí você vai renovar o sangue. E aí você ainda vai ter que selecionar aquela característica que mais lhe agrada. Então,
não é uma coisa tão simples assim, certo, gente? Isso era bom deixar claro, porque algumas pessoas às vezes se equivocam achando que a linhagem é sua, ainda não é. Hoje, até hoje, a gente ainda informa quem são os criadores das linhagens antigas nossas. Ah, esse veio de Saravut, importado. Ah, esse veio de Rômulo. Ah, esse veio de fulano. A gente ainda fala isso, depois de gerações e gerações. Então, gente, não fiquem presos a essa questão de dizer assim, eu quero fazer uma linhagem. E para dizer assim, eu tenho, sei lá, alguma coisa de ego. Não, isso não agrega muito, gente, para vocês. Pra gente não agrega. O que é importante, na verdade, é a gente reconhecer os padrões, certo? E dar continuidade àquilo. E automaticamente, com o tempo, isso vai vir de retorno para você. Não é o objetivo principal, não deve ser esse. Se você pensa em fazer uma coisa exclusiva sua, dizendo assim, eu quero e tal, se você focar nisso muito, você vai perder outras coisas que às vezes estão lá no meio, porque você está tão concentrado naquilo e perde algumas oportunidades de criar, digamos assim, de outras linhagens que podia dar continuidade e ter excelentes resultados. Mas você quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo. Então, assim, não estou dizendo que ninguém tem que tentar fazer novas linhagens, não. Eu acho fantástico, a gente testa também. Porém, o foco para as pessoas que estão iniciando não deve ser esse, certo, gente? O foco das pessoas que devem ser iniciantes, isso é um conselho nosso, certo? Vocês fazem o que quiserem, mas é um conselho nosso. Vocês querem reproduzir, pega o peixe de algum criador que já tem um certo conhecimento, já tem uma linhagem de certa forma estabelecida, porque aí você vai conhecer a linhagem. Quando você reproduzir, você vai saber o que está crescendo ali, exatamente o que é que nasceu. Você vai ver o processo de pigmentação que essa linha ela segue. Você vai começar a observar coisas que, se você tiver muito, se você cruzar peixes aleatórios, você não vai ter essa certeza. Um dia desse eu estava aqui mostrando sobre um super head, um head estendido, a diferença e tal. Apesar do nome de head estendido ele ser para ambas as partes, né? Mas a gente tem até uma live aqui no YouTube, vocês podem conferir lá um pouco, sobre o beta, que é o Hellboy, né? A gente conversou com um colega nosso que se especializou muito na criação de Hellboy. E aí a gente mostrou que existem 3 tipos de características, digamos assim, de vermelho. Um vermelho que é do super head, que ele pigmenta de forma diferente. Eu mostrei aqui, abri assim na mão, peguei os dois no tanque lá, mostrei um peixe que tinha 2 meses de vida. Ele já estava todo pigmentado, era um head estendido, porque tinha genética de preto, então ele pega uma coloração muito mais rápida. E um super head, que ele ainda tinha um corpo camboja, um corpo cor de pele, um corpo creme, né? E as nadadeiras todas vermelhas. Então, assim, 2 linhagens diferentes, e que se você selecionar uma ou selecionar a outra, você vai ter mais características de cada um. Então, dentro de cada coloração ainda tem isso. Então, se vocês não pegarem uma linhagem pronta para estudar ela, vocês vão se perder nesse processo todo, porque são milhares de linhagens que tem aí, né? Porque se você for pensando que existem, ela pode ser Dom, pode ser Crauteio, você pega uma cor, ela pode ser Bigtail, pode ser Crauteio, pode ser... Então, assim, se você for multiplicando isso, você vai ter muitas linhagens aí afora. Então, isso é um conselho nosso. Quer começar com beta de linhagem? Então, conheça a linhagem que você quer trabalhar. Gosta de Black Dragon? Então, compre um Black Dragon. Mesmo que você ache um pet shop bonito, quer levar aquele pet shop, beleza. Mas quer reproduzir, quer ter o conhecimento do que é um processo, como é que eles pegam aquela guanina, como eles ganham, certo? Se ele fecha logo a cabeça ou não, se ele ganha no corpo. Existem diferenças nas linhagens desse tipo de forma da guanina aparecer nas escamas dos peixes, né? Então, mas você só vai saber como. Se você tiver uma linha fechada, se você daquilo ali começar a conversar com um criador específico daquela linha. E aí você tirou a primeira reprodução, seus peixes cresceram e depois você já quer fazer uma outra reprodução. E aí esse tempo você já vai estar conversando com outros criadores, vai ter debatido e tal. Então você vai cada vez mais
fechar, né, o conhecimento para uma coisa específica. E aí é onde está o segredo da coisa, o segredo do sucesso, digamos assim, no beta de linhagem. É quando você começa a afunilar o conhecimento para uma determinada linhagem. Quanto mais você vai chegando, mais vai fechando, mais conhecimento. E vocês vão ver que uma linhagem só é uma infinidade de informações ali que vocês não tinham noção no começo. Então, por isso, fica o nosso conselho, fica a nossa dica aí. Peguem, né, comprem, adquiram, né, peixes de pessoas que têm um certo trabalho de responsabilidade com aquilo que está se passando. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui, tem muita gente falando aqui. Valeu, José. Excelente aqui, dica, meu, que valeu. Eu fico muito feliz quando vocês estão concordando comigo aqui. Mas eu também gosto que alguém discorde, viu, gente? Se tiver alguém que tem um pensamento diferente, não pense que não posso se falar, não. Passem aqui, eu leio aqui, a gente pode debater um pouquinho mais sobre isso, né? Então a live já está no finalzinho, né? Eu acho que já foi bastante conhecimento aqui trocado. Galera mandando um alô, o Breno. Deixa eu ver aqui mais. Comprar peixe de linhagem também, em tese, é garantia de peixes saudáveis, reprodutivos. Exatamente, rapaz. Como é o Nikigoi, eu não sei pronunciar isso aqui. Eu acho que talvez seja até Antônio Carlos, né? Da parte de... eu nem sei. Mas ele falando aqui que é garantia de saúde. Realmente, quando você pega um peixe no pet shopping, esses peixes passaram por estresses que você não tem noção, certo? Não estou dizendo que são todos os peixes, gente. Eu só estou dizendo que a probabilidade é maior. Por quê? Isso vem de um criatório onde todos os peixes eles estão lá juntos. Eles fazem a coleta daqueles peixes, botam para transportar. Às vezes esses peixes vêm de outros estados, né? E vêm todos juntos e tal. Quando chega no pet shopping, muitas vezes o cara do pet ele não tem tanto conhecimento como deveria. Às vezes acontece isso. Ele simplesmente vai a sacolinha, bota lá, coloca exposto em algum lugar. Às vezes bate sol nos peixes. Às vezes, enfim, eu já vi de várias coisas acontecerem em pets. Não estou dizendo que todos são assim, mas eu já vi. Às vezes botam em cima de um ar-condicionado, o peixe lá com frio, assim, água extremamente fria, os peixes lá ficam fechadinhos e tal. Então, você às vezes pega um peixe achando que ele está saudável, quando chega na sua casa ele adoece, morre, e aí você termina começando a se frustrar com isso, né? Então, quando você pega... Não estou dizendo que com peixes nossos ou com peixes de outros criadores isso não aconteça, mas a gente cria de um jeito que é mais cuidado, digamos assim. A troca de água é mais frequente, a gente não fica mudando os peixes de local, ele vai direto pro criador, sabe? Então não fica passando por vários processos para chegar na mão do criador. Eles já chegam peixes que já... por exemplo, tem um momento que a gente vai vender um peixe, por exemplo, vender um peixe no leilão. E aí um peixe, por acaso, dias depois, esse peixe apresentou alguma coisa assim, como uma doença ou uma característica, como se ele começasse a ficar adoentado, não quiser comer, ficou meio no canto lá do aquário, não quer se armar e tal. O que é que a gente faz? A gente devolve o dinheiro da pessoa e a gente diz, cara, teu peixe, infelizmente, ele tá desse jeito. A gente manda um vídeo pra pessoa dizendo assim, eu não vou mandar um peixe nessas condições para você. A gente quer mandar um peixe em excelentes condições. Inclusive teve um caso aqui, por exemplo, com o Pocket River, né? Esqueci agora o nome dele, rapaz. Ele, enfim, é um parceiro nosso aqui, mas ele vai ficar chateado porque eu esqueci o nome dele agora. Esqueci. Mas a gente ia mandar um peixe para ele, e aí o peixe começou a apresentar um sintomazinho de estar ficando doente. E eu disse, cara, olha, eu não vou poder te mandar esse peixe agora, porque ele começou a ficar meio triste aqui, ele tá meio acuado, e a gente vai tratar ele para depois te enviar, se caso ele melhorar. Se ele não melhorar, a gente não vai enviar, aí você escolhe outro e tudo mais.
E o que é que aconteceu? Esse peixe a gente tratou e tal, ele melhorou, a gente conseguiu enviar, tá lá com ele já faz mais de 1 mês, 2 meses mais ou menos, tá lá com ele. Então, e tá num aquário fantástico lá, plantado e tudo mais, ele tá fazendo vídeo no YouTube, enfim, ele tá maravilhado com o peixe da gente. Ele, de vez em quando ele manda mensagem pra gente, gostando disso. Então veja só, veja que coisa interessante, como o cuidado que o criador tem com relação a isso. É claro que eu vou ser 100%, vou dizer que 100% não tem problema. Tem alguns momentos que dá um problema com alguém específico, mas isso acontece com todas as áreas que você pensar, né? Se você trabalha com celular, se você trabalha com, sei lá, com qualquer coisa, em algum momento alguma coisa pode aparecer um defeito, ou pode aparecer uma coisa, então não é ser diferente com o trabalho com os peixes também. Em algum momento aparece algum que adoeceu, ou perdeu, ou na viagem deu alguma coisa, mas são casos raros. Então, gente, deu para entender aí o conceito de PET, conceito de linhagem. Amanhã a gente tem mais uma live falando sobre mais coisa aí. Eu não vou dar spoiler das coisas que vão acontecer não, mas as lives elas são para o pessoal que é iniciante, né? Vocês viram que hoje deu uma complexada, digamos assim, nos assuntos, mas ela foi direcionada para as pessoas que têm essa dúvida, digamos assim, sobre a questão do peixe de PET, peixe de linhagem. Eu acho que ficou bem esclarecido. A galera tá aqui concordando com as coisas que eu tô fazendo. Vocês já fizeram linhagem própria? Qual foi? Stop aqui, PET, por exemplo, essas de Ocean Dragon, Green Samurai, tem algumas linhas de Crowtail também, MG de Fancy Long, né? A gente ainda tem coisas que ainda estão fixando e tudo mais, mas a gente tem as da gente. Meio que polêmica. Todo mundo gosta de mandar essa mensagenzinha, né? Parabéns, valeu galera, valeu. E vamos lá, até a próxima live. Foi um prazer estar com vocês. E não se esqueçam, viu? Às 9h39 da noite, todos os dias de janeiro, estaremos aqui passando conhecimento para vocês, beleza? Se tiverem alguma sugestão, mandem. Eu deixei uma caixinha aí para vocês deixarem algumas sugestões, mas a gente já tá com os assuntos na ponta da agulha aqui para falar, beleza? Até mais, galera. Tchau, tchau.